meu nome é Bernardo Kister e este é a primeira de 2 aulas que eu vou dar para complementar o curso do professor Carlos Nogueira sobre o papel do leigo na igreja. É um curso em que eu quero focar num aspecto mais prático do que o professor Carlos Nogueira falou. O professor Carlos falou a respeito da fundamentação doutrinal, tradicional, dos doutores da igreja a respeito dos assuntos, da possibilidade de um leigo confrontar uma hierarquia eclesiástica, qual é as situações em que isso se enquadra, se é possível ou não um Papa ser considerado herege, quais foram os casos disso na igreja. Você acompanhou aquelas aulas que o professor Carlos Nogueira deu e agora eu quero levar isso para um aspecto mais prático, em função do trabalho que eu tenho feito de denúncia, de análise e demarcação desse terreno que a gente tem visto de infiltração dentro da igreja. Essas informações que eu vou dar para vocês agora, nesse curso de 2 aulas, elas serão complementadas em outro curso, que vai ser o curso de Marxismo Cultural e Teologia da Libertação, que você pode fazer aqui também na Universidade de São Jerônimo. Portanto, essas informações que eu vou dar agora, elas são basais para que você também depois possa complementá-las com mais profundidade neste curso de Marxismo Cultural e Teologia da Libertação. Bom, então, como é que fica essa questão prática do papel do leigo na Igreja Católica? A gente sabe que o leigo, ele pode e deve agir quando houver um risco público para a fé. Quando um membro da hierarquia da Igreja, por exemplo, atentar publicamente contra a fé, como disse São Tomás de Aquino, ele deve ser arguido publicamente e deve ser exposto publicamente, desde que respeitando, obviamente, a sua autoridade. Mas a coisa tem que acontecer. Inclusive, hoje aqui, daqui a pouco eu vou mencionar um importante caso de Santo Atanásio e da heresia ariana, que mostra um caso muito específico de como isso deve acontecer e qual é a eficácia de uma atitude que é baseada na independência pessoal, baseada na abordagem dos fatos objetivos e baseada também no tratamento de agentes, não apenas condenar instituições, mas mostrar quem são os agentes responsáveis. Isso e o quarto ponto é a forma. Então é forma, agente histórico, objetividade e independência pessoal, no sentido de você não ter nenhuma pressão externa te forçando a tomar uma decisão ou outra. No caso da Igreja Católica, você tem que seguir o tripé estabelecido no Concílio Vaticano II, da tradição, da Escritura e do Magistério. Bom, então falou-se da questão do papel dos leigos, a gente entendeu seus limites, nós compreendemos os seus deveres e os seus direitos dentro da Igreja Católica. E o que eu vim fazer então é explicar para vocês o que é que se deve fazer, ou melhor, como se deve fazer. Como leigo na Igreja Católica, eu tenho tido esta atuação e a gente tem que perceber que é um tipo de atuação que nós fazemos, o leigo, que ela é muito sensível, ela não dá para ser feita de qualquer modo, como eu vou explicar para vocês. É muito importante a gente compreender a atuação do leigo, porque neste ano, inclusive, nós estamos no ano do laicato, que é o ano de 2018. Por exemplo, o Papa Francisco, lá em 2015, em novembro, ele enviou uma mensagem aos participantes da jornada de estudo promovida pelo Pontifício Conselho para os Leigos, com a colaboração da Pontifícia Universidade de Santa Cruz, sobre o tema vocação e missão dos leigos. E o Papa Francisco disse, abre aspas, eu vou fazer uma citação direta, o Concílio Vaticano II não olha os leigos como se fossem membros de segunda categoria. Essa foi uma das coisas muito boas do Concílio Vaticano II, foi que ele conseguiu reinserir, ou pelo menos tirar algumas poeiras que existiam em cima do laicato, e permitiu que ele tivesse uma ação um pouco mais abrangente e relevante dentro da igreja, o que nós temos que saber aproveitar muito bem, baseado no que o professor Carlos Nogueira disse nas aulas anteriores. Então, é importante a gente compreender a atuação do leigo e como a gente vem fazer. Eu não vim proclamar doutrinas neste curso, porque isso já foi feito com o professor Carlos Nogueira muito bem. A questão é a seguinte, o meu exemplo de atuação de leigo no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, em outros meios que eu posso agir dentro de artigos que eu escrevo, nasceu, por exemplo, já de uma militância que eu fazia já na época que eu era protestante, porque eu tive problemas, e aqui é importante contar um testemunho pessoal, eu tive problemas dentro de uma igreja protestante com uma questão doutrinária.
E aí então eu comecei a combater essa questão doutrinária e fui estudar, acabei estudando os pais da igreja por causa dessas questões doutrinárias, e essa foi uma das coisas, entre outras tantas, que me tornou católico. E eu militei contra isso, tive algum sucesso em converter algumas almas, né, por causa dessa controvérsia. Eu já tinha então um histórico de estudo e investigação de problemas, vamos dizer, eclesiásticos, né, e um começo de um ativismo incipiente quando eu era protestante, há muitos anos atrás. E agora que eu sou católico, já tentando ser um bom católico, fazendo de tudo, eu tenho trabalhado nesse campo para tentar fazer com que a atuação do leigo seja a melhor possível, né? Então, é óbvio, as pessoas sabem, eu sou um jornalista católico, né? De certa forma podemos dizer até um militante católico, né? Um ativista, trabalho com tradução e outras funções, mas eu não sou teólogo. Meu ponto neste curso aqui para você é ensinar como fazer uma atuação leiga, por exemplo, online, como eu tenho feito. Então, o fato de eu não representar nenhuma organização específica, eu não faço parte de Opus Dei, de TFP, de organização de Fraternidade São Pio X, da maçonaria, eu não faço parte de nenhuma organização dessas. E isso é um ponto importante, não é um problema você fazer parte dessas organizações que são autorizadas pela igreja, obviamente, mas para mim é um ponto importante porque eu não tenho amarras. Então isso me confere uma independência que eu posso fazer denúncias livremente sem ter pressões institucionais dentro de mim, né? Aliás, atrás de mim e em cima de mim, para que me motivem a fazer certas coisas ou me impeçam de fazê-las. Imagine, por exemplo, se eu fizesse parte da maçonaria. Tudo bem que ela não é possível o maçom ser católico, né? Mas imagine que eu fizesse parte da maçonaria. Então, eu preciso fazer um alerta e divulgar uma denúncia a respeito de um bispo, como aconteceu no Amazonas, de um bispo fazendo um evento dentro da maçonaria. Eu não poderia, porque eu seria pressionado por essa organização. Mesmo que se eu participasse de tantas outras, eu não poderia fazer. Se eu fosse membro da hierarquia da igreja, um sacerdote, ou até mesmo um religioso, eu seria pressionado ou pela minha ordem, ou seria pressionado pelos meus superiores, caso a denúncia os atingisse. Então, a independência, em primeiro lugar, é algo essencial quando você vai fazer uma atuação, se você quer fazer uma atuação pública de leigo, como eu fiz. E continuo fazendo. O segundo ponto é lidar única e exclusivamente para sustentar o que você for falar como leigo, tratando dos problemas da igreja, com fatos e provas primárias, né? Ou seja, tratar as coisas com objetividade. Isso não significa que você não vai ter o seu viés, etc., porque isso é impossível você desconectar isso da sua pessoa. Mas você tem que fundamentar o que você disser com documentos. Vídeos, pode ser foto, pode ser áudio, pode ser um documento assinado, mas você tem que compor um corpo de evidências que torne o caso com uma razoabilidade muito grande para sustentar a tese principal que você está mostrando. Por exemplo, quando eu fiz o vídeo das comunidades eclesiais de base no começo de janeiro de 2018, eu lancei 4 vídeos analisando a questão, eu compus um conjunto de provas que tornou uma resposta, ou seja, você dizer que aquele evento não foi politizado diante dos vídeos com as provas que eu apresentei, tornou-se impossível você dizer que ele não foi politizado. Por quê? Continha vídeos, fotos, provas, conexões em livros, continha áudios, continha todo tipo de documentação que vocês podem imaginar, compostas, obviamente, numa apresentação bem feita, numa forma bem editada, para que as pessoas, então, compreendessem o que aconteceu ali. Então, lidar com fatos é muito importante, porque se você parte para a acusação, simplesmente dizer assim, bispo fulano de tal é um bispo comunista, o diácono fulano de tal, ele gosta da teologia da libertação, o fulano de tal votou no PT, o outro lá é Bolsonaro, o outro gosta da Marina Silva, o outro fulano de tal, ele era getulista, o outro gostava do Jango, e assim por diante, você sai do campo da tratativa objetiva dos fatos, você simplesmente levanta acusações para a pessoa, tenta destruir a pessoa e não tratar de fato dos fatos. Porque, por exemplo, você acusar uma pessoa de ser teólogo da libertação, como eu digo, por exemplo, do Frei Beto, se eu falo isso é porque eu tenho uma sustentação factual muito grande, e eu a tenho. Inclusive no curso de Teologia da Libertação e Marxismo Cultural, eu apresentarei essas provas e esses documentos, livros, como tenho aqui à minha volta, para que você consiga compreender essa situação. Então, uma acusação, ela só pode ser fruto de uma apresentação consistente, ordenada,
de fatos, seja ele apresentado como for, né, por esses outros meios que eu disse. E outra questão importante que nós temos que compreender é tratar de agentes históricos. Porque nós temos um problema, e isso aconteceu, vou explicar rapidamente aqui, e isso vai ser mais explicitado no outro curso. Quando a teologia da libertação teve a sua ascensão, principalmente aqui no Brasil, com Hugo Asman, com o Leonardo Boff, o Clódovis Boff, Frei Beto, com o Justo Gonzalez, Gutierrez, então, Ernesto Cardenal e tantos outros teólogos, o que é que o Vaticano fez? Por volta de 74, o Papa João Paulo II escreveu uma encíclica, lá uma carta, dizendo, olha, isso aqui é errado por isso, por isso, por isso. Depois, em 84, o então cardeal Ratzinger, Josef Ratzinger, atual Papa Emérito, fez um artigo chamado Eu Vos Explico a Teologia da Libertação, depois a Teologia de Libertação Marxista, que é a única que existe, vamos dizer assim, objetivamente, é a que causa alguma influência dentro da igreja, foi também condenado, diz que ela é um erro, né? E o que o Vaticano fez? Ele combateu a ideia da teologia da libertação, ele combateu o conceito, ele combateu a linha teológica. E os agentes históricos, ainda que tenham sido identificados esses teólogos, eles não foram combatidos. É aquela velha ideia de atacar pessoas, de atacar ideias e não atacar pessoas. Se você ataca as ideias, você ganhará todos os debates e perderá todas as disputas reais, políticas que de fato, política no sentido de poder, que é a política que importa. Então, o que é mais importante? Você combater uma heresia no campo abstrato das ideias ou você tirar um padre teólogo da libertação na frente de uma paróquia no centro da cidade? É isso que vale. Porque enquanto o Vaticano estava combatendo a teologia da libertação no campo abstrato nos anos 80, a teologia da libertação estava fundando o PT aqui no Brasil, fundando o Foro de São Paulo nos anos 90 e assim por diante. Portanto, é importante a gente, claro, identificar as estruturas, as instituições que se organizam, como, por exemplo, o grupo de Emaús, que são os intelectuais da teologia da libertação, que organizaram todos os desdobramentos das fundamentações teóricas da teologia da libertação no Brasil, depois que o Frei Beto saiu da cadeia, em 73. É importante a gente identificar e falar, o grupo Emaús. Mas a pergunta é, quem é o grupo Emaús? O grupo Emaús era Rubem Alves, o Frei Beto, o Leonardo Boff e tantos outros, Júlio Vanderlei, uma série de pessoas que agiam. E a pergunta é, o que esses agentes fizeram? Aí nós usamos os fatos. E aí a independência é importante para você tentar ter o máximo de objetividade possível na tratativa disso e ser factual. Portanto, trate das pessoas quando você for fazer. Porque as ideias não andam sozinhas, as instituições não agem sozinhas. Quem age são agentes históricos reais que andam na história. Portanto, é a eles que nós temos de nos referir quando nós tratamos de uma denúncia, de um fato, de uma observação. E esse tem sido uma grande falha quando a gente vai tratar nos erros da igreja. Por exemplo, quando o caso do Ário, que nós vamos entrar nele daqui a pouco, Ário fez questão no Concílio de Nicéia de mencionar um documento, fazê-lo publicamente, Atanásio fez questão de citar um documento do monge herege, do Ário, publicamente, e sendo factual, mas ele mostrou que o documento era do herege Ário na frente de todo mundo no Concílio de Nicéia. E foi isso que começou a colocar a derrocada na heresia ariana, que permitiu que depois, nos anos 381, se não me falha a memória, o Concílio de Constantinopla fechasse a questão e a heresia ariana, então, cessasse o seu trabalho de destruição da igreja. Portanto, essa questão de tratar dos agentes, ter independência, tratar dos fatos, são bases fundamentais no modo de agir do leigo para que você não caia numa ação, inclusive eu posso dizer até pecaminosa, porque se você fazer uma acusação contra uma pessoa e não tiver como sustentá-la, você poderá estar se enganando as pessoas e difamando uma pessoa injustamente, não é mesmo? Então, é importante que a gente compreenda que existe um quarto elemento que fecha essa questão, que é o elemento da forma. Por exemplo, por que o trabalho que eu fiz a partir de janeiro de 2018 até metade de abril, até dia 20 de abril de 2018,
foi um trabalho, assim, vamos dizer, intenso que eu fiz de exposição do problema da teologia da libertação na igreja, conexão dos eventos, teve tanto impacto a ponto do cardeal Dom Sérgio Rocha escrever um artigo no jornal L'Osservatore Romano do Vaticano, explicando a situação e falando de ódio na internet, de fake news e de perseguição. Foi porque as pessoas na igreja, os católicos ortodoxos e os leigos ortodoxos não denunciaram? Não, porque isso foi denunciado. Isso eu tenho, nas minhas pesquisas, percebido que desde os anos 60 já havia um descontentamento dos ortodoxos na igreja com os comunistas, vamos dizer assim, os teólogos da libertação dentro da igreja. Eles já estavam sendo denunciados, inclusive dentro da igreja. Há o caso emblemático do Dom Geraldo Sigot, que escreveu aquele livro famoso, o Catecismo Anticomunista, em que Dom Geraldo Sigot reclamou publicamente num artigo, que ele enviou inclusive para a Anunciatura Apostólica à época, em 77, se não me falha a memória, falando que as comunidades eclesiais de base eram uma bomba comunista que estava prestes a explodir. E que de fato ele tinha razão. Explodiram e fundaram o PT. Então, sempre houve denúncia dentro da igreja. Gustavo Corsão fazia isso e tantos outros. Mas a pergunta é, por que eles não causaram esse impacto forte? Claro, a internet é um elemento, mas a grande questão que eu acredito que nós católicos precisamos desenvolver é técnica de comunicação, forma. Porque uma informação muito boa, se você quer atingir as massas e ter um impacto, se você não tiver um meio, ou seja, se você não tiver uma forma para passar isso, você não conseguirá sensibilizar a população para que aquela informação chegue da maneira correta e tenha um impacto desejado. Porque o conteúdo da teologia da libertação na igreja não é novidade. A novidade é a forma como eu apresentei, né? Então, como eu disse, tem a velocidade da internet, a capilaridade da internet, a penetração. Todo mundo hoje carrega um smartphone na sua mão, mas a questão da forma, montando o conteúdo para apresentar, é muito importante. Ou seja, você tem que desenvolver, por exemplo, um tema central, como se fosse um filme. Você tem que ter um argumento central do vídeo. Por exemplo, a única coisa que eu queria mostrar, a mensagem central do primeiro vídeo que eu fiz sobre as comunidades eclesiais de base em Londrina, em fevereiro, no final, aliás, de janeiro de 2018, era dizer, um evento católico das comunidades eclesiais de base foi totalmente politizado à esquerda. Esta era a mensagem central que guiou o roteiro, criando uma unidade entre os fatos, e depois isso com os outros vídeos eu fui ampliando daquela coisa local para um círculo maior, criando uma narrativa, terminando na denúncia, vamos dizer, da infiltração comunista na igreja como um todo. Eu acredito que hoje, continuando alguns elementos da forma que você tem que usar, e que eu acredito que trazem sucesso na apresentação dos fatos, na denúncia e na atuação leiga, é o humor. Existe uma certa resistência dos católicos em usar o humor para falar de coisa séria. Isso é muito importante porque esse é um recurso que é próprio do ser humano, o humor. Ele é muito útil quando você precisa, às vezes, passar uma mensagem muito pesada, você usa o humor e você consegue manter a atenção da pessoa que está assistindo. Você não está passando ela para trás, você está simplesmente utilizando uma forma mais adequada de manter o espectador mais tempo, olhando um conteúdo que é relevante para ele. Isso não significa que você vai debochar, que você vai humilhar as pessoas, mas você vai usar o humor, muitas vezes, para poder trabalhar questões que seriam muito pesadas e chatas, como, por exemplo, ficar falando de política na igreja. É um assunto pesado, que muitas pessoas não estão interessadas. Se você faz isso de uma forma humorística, muito calibrada, nem muito para cima, nem muito para baixo, você consegue. Você precisa ter ritmo, por exemplo. Não adianta você ficar fazendo um vídeo parado, falando meia hora, assim, sem se mexer, não tem cortes, não tem dinâmica, você não faz inserções, você não muda o ritmo da sua voz, você não dá risada. Por exemplo, Hollywood, segundo algumas outras pesquisas que eu estava vendo do David Bornwell, ele estava contando que eles reduziram o número de cortes. Isso é muito importante para quem faz vídeo, até não sendo leigo, mas eles reduziram o número de cortes nos vídeos e perceberam que
O corte perfeito, uma tomada, uma cena perfeita de um filme tem que ter no máximo 5 segundos. Essa é a média hoje da duração de uma cena de um filme de Hollywood. Por quê? Quando começa a passar de 5 segundos, o seu cérebro começa a despender muita energia. E aí você começa a ficar cansado e prestar para prestar atenção. Então eles fazem cenas curtas que, cada vez que muda de cena, o seu cérebro é reacionado para ligar mais atenção, e você fica ligado no filme. Então você pode perceber que nos vídeos que eu faço, eu tento fazer uma coisa com bastante ritmo, bastante dinâmica, com uma modulação de voz correta, nem uma voz muito esganiçada e nem uma coisa muito cavernosa, né? Então, claro, apresentando as provas visíveis, como eu já disse, ou seja, você fala assim, olha, Dom Sigol escreveu o Catecismo Anticomunista. Aí você vai lá e mostra a capa do livro, mostra, quem sabe, até a referência bibliográfica, o ISBN dele, para as pessoas verem que você não está falando bobeira. Isso traz confiança e credibilidade para o que você estiver fazendo. As pessoas vão te respeitar, inclusive, né? E, obviamente, um elemento interessante na forma que sensibiliza as pessoas e as torna partícipes do que você está fazendo é propor uma ação. Ou seja, por exemplo, propõe uma petição a respeito de uma coisa. Veio a Judith Butler aqui no Brasil. O que é que eu propus? Uma assinatura pedindo que o lugar lá que você recebeu, o SESC, se eu não me engano, não a recebesse. Então, propõe que se ligue para o bispo da sua cidade para lhe dar explicações a respeito de um problema X. Propõe que se envie e-mails, propõe que se crie hashtags, propõe que se vá até o local conversar com uma pessoa, ou às vezes tentar fazer uma ação em conjunto com outros grupos, ou com associações católicas, até com padres, fazer panfletagem. Proponha ações concretas, porque isso acaba mudando a situação local onde você está, não é mesmo? Então, eu volto a dizer, lembre-se de usar fatos, falar dos agentes históricos, ter independência, fazer isso com uma forma adequada e propor ações concretas a respeito do assunto para solucioná-lo. Algumas pessoas, é preciso dizer aqui, acreditam que quando o leigo começa a denunciar um assunto da igreja, contar um problema que está acontecendo na igreja, que ele pode causar uma divisão porque ele está falando mal da hierarquia, né? Vocês viram nas aulas anteriores que falar de um problema, falar, por exemplo, denunciar um bispo que está indo contra a fé publicamente, isso é um dever nosso, nós podemos fazer isso, mas há uma acusação de que isso pode dividir a igreja. A pergunta é a seguinte, se há uma divisão na igreja, por exemplo, quando você denuncia a teologia da libertação e fala que há padres, bispos, cardeais, etc., que são comunistas, a pergunta é, se há uma divisão, quais são os lados da divisão? Uma vez eu fiz essa pergunta para um padre que veio me confrontar pessoalmente e ele não soube me responder. Por quê? Porque não há lados. Há o lado das pessoas que estão com a igreja e ao lado das pessoas que querem destruir a igreja. Ou seja, não há dois lados católicos divididos. Há o lado católico e o lado daqueles que querem destruir a igreja, ainda que se digam católicos, né? Então, quem quer destruir de fato a igreja são o pessoal que o pessoal da teologia da libertação, que tem esse objetivo de utilizar a igreja como caixa de ressonância do movimento revolucionário, utilizando as técnicas de Antônio Gramsci, que a gente vai ver no curso de Marxismo Cultural e Teologia da Libertação. Então, é uma ação que a gente faz, não só a denúncia pela denúncia, mas a gente faz isso, tem o dever e o direito de fazer isso por amor à igreja. Vamos imaginar o seguinte, você tem uma amiga sua, ou um amigo seu, mas vamos imaginar o caso de uma menina aqui, e você tem uma amiga sua que está apanhando do marido. E você é a única amiga que sabe. Todo dia ela chega em casa e o marido bate nela. E ela diz assim, minha amiga, denuncia para a polícia, porque se eu denunciar, o meu marido me mata. Aí você diz assim para ela, amiga, veja, eu não posso, porque eu não posso tomar lados. Porque se eu tomar o seu lado, eu vou estar dividindo. Eu vou estar querendo privilegiar uma pessoa e não outra. Então eu não vou denunciá-la. Esta é exatamente a mesma situação. Não denunciar e não expor um problema que está destruindo a igreja é você ser cúmplice e deixá-la ser destruída. Portanto, se você vê alguém
querendo destruir a igreja, você sabe disso, tem o poder e a capacidade de denunciar e não faz, você está sendo, no mínimo, segundo a minha modesta opinião, permissivo e cúmplice disso, né? Então passe essa informação adiante, faça alguma coisa, não deixe que isso se perpetue, corte o mal pela raiz, não é? Foi o que a igreja fez desde o princípio, não é? Então ela nunca deixou, ou ela fez, aliás, a igreja fez o melhor para poder não deixar as heresias se alastrarem, porque a heresia nunca nasce fora da igreja, mas sempre dentro da igreja, né? Então, isso dentro da igreja católica, o problema da teologia da libertação, vem acontecendo desde 1900, oficialmente desde o final dos anos 60, começo dos anos 70. Segundo os mapeamentos que eu tenho visto, já dos anos 47, 1947, o Père Lebré, que era um francês, já vinha da conferência no ITESP, em São Paulo, sobre marxismo, por exemplo, né? Mas isso não tinha nada a ver com a teologia da libertação formal como a gente conhece hoje. Era uma espécie de... eles estavam tentando fazer um casamento entre o comunismo e o socialismo. E aquilo foi denunciado pelo Gustavo Corsano, entre outras pessoas, né? E inclusive ele recebeu as acusações de ser um divisor na igreja, de estar querendo destruí-la, etc. E talvez se as pessoas tivessem dado mais atenção ao Corsão, a gente não teria chegado no estado em que as coisas chegaram. E o próprio Santo Atanásio foi acusado de ser um polemista, até era chamado de espírito indomável, uma alma indomável. O Chesterton foi acusado disso pelas faíscas que ele tirava com alguns membros da igreja, e até o próprio cardeal Newman, né, quando foi católico, depois foi feito cardeal, ele também foi considerado uma espécie de um problema na igreja, porque ele tinha umas posições muito marcantes. Então não há criação de polêmica, não há criação de divisão, o que de fato há é um amor à igreja e um dever de cuidá-la como família nossa que é. Então, eu mencionei o nome de Santo Atanásio, e ele é importante para nós pegarmos um exemplo concreto que aconteceu na história da igreja, nos anos 300, para compreender como um leigo deve atuar, né? Então nós temos aqui um exemplo de um santo que teve uma atuação grandiosa, maravilhosa, foi perseguido inclusive pela própria igreja, pelo que estava fazendo em prol da ortodoxia, da verdade, em prol do nosso Senhor Jesus Cristo, em prol da Santa Igreja. E apesar de todas as perseguições, apesar de quase ser morto, ser exilado, ser excomungado 3 vezes, ele não desistiu, porque ele sabia que estava do lado da verdade e resolveu continuar na sua batalha do combate ao arianismo. Este então será o assunto da próxima aula. Eu vou mencionar e contar para vocês com mais detalhes a história do Ário e do Santo Atanásio, e vou mostrar como o caso e a atuação de Santo Atanásio nos mostram um grande exemplo para a gente se espelhar na atuação leiga dos nossos dias. Então, eu peço que Santo Atanásio rogue por nós. Até a próxima aula.